E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai corrigir mais uma questão da prova da URGS 2020 envolvendo conteúdos gramaticais. Para quem quiser acompanhar pelo PDF, vai estar na descrição do vídeo um link para o site da própria URGS, onde vocês conseguem baixar a prova sem problema. Quem não quiser, eu vou colar no vídeo, obviamente ali a imagem, a gente vai ver toda a afirmativa sem problema. Vamos começar então, é a questão de número 13 que a gente vai corrigir. Ela é relativa ao texto 2, que é um texto do Érico Veríssimo, do Caminhos Cruzados, e o conteúdo é análise sintática interna, ou análise dos termos da oração. Eu sei que é um conteúdo que nos deixa um pouco nervoso, a gente tem uma certa dificuldade e que aparece muito na prova. A gente tem que saber olhar e resolver rapidamente uma questão desse tipo e com confiança. O mais importante, na verdade, é isso. Como é que a gente faz isso? A gente organiza as coisas. A questão de análise sintática da prova da URGS vai te propor uma análise sobre a palavra ou sobre o segmento do texto e nós temos que justificar se essa análise está correta ou não. A gente tem que conseguir identificar se eles analisaram adequadamente o termo ou não. A afirmativa comum vai ser, sei lá, alternativa A. O segmento, desempenha a função sintática de, e aí vem uma função ali. Então eu não preciso, assim, fazer a análise inteira. Eu tenho que saber verificar se a análise apresentada está correta ou não. É isso que a gente tem que treinar. Como é uma questão de análise sintática, eu não preciso do conteúdo do texto. Para uma questão de análise sintática, ou de análise morfológica, ou de análise fonológica, vocês não precisam do texto na íntegra. Aqui no caso, o que eu vou precisar? Vou precisar da frase, ou até mais especificamente da oração. Então, vamos ler a questão. A questão de número 13 nos diz o seguinte: observe as afirmações abaixo sobre a função sintática desempenhada por certos elementos das orações. Esse elemento pode ser uma palavra, pode ser duas palavras, pode ser um conjuntinho ali. Primeira afirmativa diz: os cães e as latas de lixo desempenham a função sintática de objeto direto. E aí vem o primeiro problema. Como é que eu sei o tamanho do negócio que eu tenho que analisar? Até onde vai, né? Onde é que começa, onde é que termina o espaço que eu analiso? Esse é o primeiro erro que muitos cometem. É a primeira dificuldade que a gente tem. E pior, é uma dificuldade que às vezes eu nem noto que eu tenho, né? Esse é o maior problema. É quando eu não percebo que eu estou errando uma etapa. Para uma questão que pede análise sintática interna, ou seja, análise dos termos da oração, o meu limite sempre é a oração. Eu tenho que identificar todos os termos da minha oração dentro dela. Eu não posso dizer, esse termo está lá na outra. Não, então ele tem que estar sendo retomado dentro da nova oração. Então a primeira coisa, saber limitar claramente as nossas orações. A frase da afirmativa 1, que inicia na linha 21, é a seguinte: e ele verifica, com divertida surpresa, que continuam a existir os cães e as latas de lixo, apesar de Einstein. Uma frase longa, e eu tenho que analisar aquele quase final da frase, né? Os cães e as latas de lixo. É aquele trecho ali que ele está me dizendo que é o objeto direto. Eu quero que vocês se controlem, porque a gente tem uma mania terrível, e não é culpa de vocês exatamente, a gente aprendeu a fazer isso. Perguntou objeto direto, vem uma coisa na cabeça já. Vou perguntar o que pro verbo. Não faz isso. Segura, a gente não vai sair perguntando o que pro verbo antes de separar claramente o espaço que eu estou analisando e identificar alguns pré-requisitos de análise. A gente tem uma ordem para seguir. Quem me conhece, que já teve aula comigo presencialmente, assim, pessoalmente, sabe que eu sou bem paranoico com ordem, organização e cores e coisas do tipo. Mas pra gramática é muito bom vocês terem algumas paranoias também. Não estou dizendo pra vocês serem paranoicos exatamente, mas tenham algumas noias com a análise, é muito importante. A principal delas, ordem. Ordem é fundamental. Cara, tu não começa a analisar pelo objeto direto. Tu começa por alguns termos anteriores. E aí, se sobrar alguém na frase, tu vai procurar o objeto direto. Senão, tu nem precisa procurar. Então, a gente vai ordenar a nossa análise. E o primeiro passo é o tamanho do que eu tenho que analisar. E o tamanho vai ser o tamanho da oração. Agora, notem que na frase que eu acabei de falar para vocês, nós temos dois verbos principais. A gente tem 3 verbos, mas 2 deles constituem uma locução verbal. Então, a gente tem 2 verbos principais. Se eu tenho 2 verbos principais, eu tenho 2 orações. Olhando de novo a frase, ele verifica, nosso primeiro verbo apareceu, verifica, com divertida surpresa, que continuam a existir. Tudo isso junto é uma locução verbal. Ou seja, caras, eu tenho uma oração ao redor do verbo verificar e eu tenho uma segunda oração ao redor do verbo existir. Tem 2 orações nessa frase, ou se a gente quiser usar um termo mais da gramática, dentro desse período. Há 2 orações ali. Como é que eu vou saber a separação? Eu já sei que cada um dos verbos tem que ficar de um lado, então tem que ter uma oração que inclui o termo verifica e tem que ter uma oração que inclui a locução continuam a existir. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar o ponto de encaixe dessas orações. Quais são os pontos de encaixe? Conjunções
e pronomes relativos. São as coisas mais importantes. No caso aqui, eu tenho a palavra que. Normalmente, a palavra que é um desses elos, é um desses conectores da frase. Então, e ele verifica, parou ali a oração, que começou a nova oração. Então eu já não vou me importar com o e ele verifica, porque pertence à oração anterior. Eu vou a partir daquele que. Então a oração que a gente tem que analisar, na verdade, vai ser que continuam a existir os cães e as latas de lixo apesar de Einstein. Essa é a nossa oração. Agora que eu tenho essa oração delimitada, eu vou perceber uma coisa, por exemplo. O fato de que a palavra que, nesse contexto, não está desempenhando nenhuma função. Esse que, se vocês concordaram comigo, ele não está retomando ninguém. Ele não está no lugar de nenhuma palavra. É diferente de um que vai aparecer numa outra afirmativa. Aguardem que a gente já vai ver. Esse que não desempenha nenhuma função. Então eu posso eliminá-lo para minha análise. Eu posso ficar só com continuam a existir os cães e as latas de lixo apesar de Einstein. Essa é a minha oração para análise. E aí tu vai dizer assim, beleza, agora eu posso perguntar, continuam a existir o quê? Não. A gente não pode. Anota essa informação fundamental. Sujeito em primeiro lugar. Achei a minha oração, delimitei a minha oração, achei o meu verbo principal. Próximo passo, quem é o sujeito? Ah, mas ele não está perguntando o sujeito. Não interessa, quem é o sujeito? Identifica claramente o sujeito. A gente tem um problema muito grande nesse tipo de frase, que é pensar que por não ter começado com o sujeito não existe, ou ele é indeterminado. Isso não é verdade necessariamente. Pode ser que eu tenha um sujeito indeterminado, ou que eu tenha um sujeito inexistente, né, uma oração sem sujeito, que é uma afirmativa que faz bem mais sentido do que sujeito inexistente, mas nem sempre isso vai ser verdade. Eu posso simplesmente ter uma situação em que o sujeito veio depois do verbo, em que a gente tem, em vez de ter a ordem normal, que é a ordem SV, sujeito e verbo, eu posso ter a ordem VS. Então eu vou procurar o sujeito fazendo duas coisas. A primeira, a gente vai tentar focalizar o sujeito, colocar no foco, fazendo algumas perguntas. Se existir na frase um termo que equivale a pessoa, eu posso perguntar quem é que, mais o meu verbo. Se não existir um termo que corresponda a uma pessoa, eu troco o pronome quem, que é mais específico para a pessoa, e uso o pronome o que. E eu pergunto o que é que, mais o meu verbo. Se eu fizer isso nessa frase, eu vou ter assim, ó, o que é que continua a existir? Os cães e as latas de lixo. Então esse termo tem aparentemente a função de sujeito. Quer confirmar que é o sujeito? Coloca na posição normal e vê se o sentido permaneceu o mesmo. Olha só, se eu fizer assim, os cães e as latas de lixo continuam a existir, apesar de Einstein. Não funcionou? A frase não manteve o sentido? Então esse cara é o sujeito. A afirmativa 1 está fora. A afirmativa 2 da prova, a janela, na linha 31, desempenha a função sintática de complemento nominal. Bom, complemento nominal já aciona, assim, quase um trauma escolar. Complemento e adjunto. A gente vai parar de novo. Ordem, organização. Quando o cara fala em complemento nominal, ele está me dizendo que é um termo preposicionado ligado a um nome. E esse termo realmente é preposicionado, porque se eu olhar, a janela tem crase, aquela crase significa preposição a mais o artigo a. Em outro vídeo a gente fala um pouco melhor sobre crase, mas saibam que tem uma preposição ali. Então, pode ser um complemento nominal? Pode, desde que ele esteja ligado a nome. Antes de a gente se preocupar em ser complemento nominal, ser adjunto adnominal, tem que estar ligado a nome. Bom, quem são os nomes na língua portuguesa? Substantivo, adjetivo e advérbio. Essas três classes gramaticais correspondem aos nomes em língua portuguesa. Se eu percebo que em vez de ligar-se a um substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio, a palavra está ligada a um verbo, já está completamente fora de cogitação. Não existe complemento nominal que não está ligado a nome. Faz sentido, né? A nomenclatura tá ali para me ajudar. Então vamos olhar a frase. A frase é a seguinte: Clarimundo debruça-se à janela. Eu tenho o substantivo clarimundo, eu tenho o verbo debruça, a forma verbal debruça, e aí eu tenho o meu termo. Para eu cogitar o carinha ser complemento nominal, ele teria que estar ligado àquele nome próprio. Já não pode ser, tá? Porque complemento nominal não se liga a substantivo próprio, mas isso nem vem ao caso aqui. A frase a relação é Clarimundo à janela? Não, né? A relação é debruça-se à janela. Então isso não é complemento nominal porque não está ligado a nome, está ligado a verbo. Fiado, mas qual é a função então desse à janela? Beleza? Vamos pensar. Lembrando, na hora da prova tu não precisaria, tá? Isso que eu vou fazer agora é um extra, que na hora da prova tu viu que não está ligado a nome, não pode ser complemento de nome. Tem que ser elemento do verbo. A janela está ligada a debruçar-se. A janela não é o lugar aonde o Clarimundo se debruça? Então, se é o lugar aonde ele se debruça, é uma circunstância de lugar. Isso é um adjunto adverbial. De todo modo, lembrando, só por ver que o termo não está ligado a nome e sim a verbo, a afirmativa já era falsa. A afirmativa 3. Tudo, na linha 44, desempenha a função sintática de objeto direto. Claro,
por eliminação essa aqui tem que estar certa, né? Alguma tem que estar correta na hora da prova. Mas vai que tu não tenha certeza nas duas anteriores, vai que tu precisa confirmar essa daqui. Objeto direto. A primeira coisa, olha a afirmativa 1, que eles disseram que o cara era objeto direto, e quando eu fui olhar, ele era na verdade o sujeito. Essa é uma dúvida que tu sempre vai ter. O termo que eles estão afirmando ser um objeto direto, sempre pode ser uma armadilha, e o cara pode ser daqui a pouco um sujeito. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque tanto o sujeito quanto o objeto direto são termos sem preposição. Então a carinha deles é parecida. Ah, qual é a diferença? A maneira como eles se relacionam dentro da frase. Como é que eu vou saber que o cara é objeto direto? Eu vou ter identificado o sujeito antes e ainda vai ter um termo sem preposição ligado ao verbo. De novo, o problema agora começa por separar claramente as nossas orações dentro da frase. A frase completa é: Clarimundo ali está como um Deus onipresente que tudo vê e ouve. A gente tem 3 verbos dentro dessa frase. Então, se eu tenho estar, ver, ouvir, eu tenho 3 orações ali. Onde é que eu vou cortar? Nos conectores. A minha primeira oração é: Clarimundo ali está como um Deus onipresente. Fechou a minha primeira oração. Porque veio a palavra que, eu já falei que ela normalmente é um conector. Próxima oração, que tudo vê. Acabou ali. E a última oração, e ouve. Por que eu tô deixando no final aquele e ouve? Porque tem a conjunção e. Conjunção é um conector, assim como a palavra que. Olha a oração que a gente tem para analisar agora. Que tudo vê. A palavra que não é o foco dessa questão, mas é muito importante que a gente identifique uma coisa sobre essa palavra que. Este que não é o mesmo que da afirmativa 1. Porque lá na afirmativa 1 a gente tinha assim, ó. Ele verifica que continuam a existir, tal. Esse que simplesmente emendava uma coisa na outra. Agora, nota como eu poderia trocar esse que por um o qual. Clarimundo ali está como um Deus onipresente, o qual tudo vê e ouve. Porque essa palavra que, dessa vez, está retomando o termo Deus onipresente. É como se eu escrevesse um Deus onipresente, tudo vê. Ou ele tudo vê. Só que em vez de botar um Deus onipresente, em vez de botar ele, eu botei a palavra que. Como ela funciona para ocupar o lugar de um substantivo, ela ganhou o nome de pronome, as palavras que vêm no lugar de um nome. E como esse pronome está fazendo o papel de relacionar uma oração na outra, o nome dele vai ser pronome relativo. E aí eu vou olhar para o verbo ver, identifiquei o meu verbo da oração, vou fazer aquela pergunta: quem é que vê? A resposta não é um Deus onipresente vê? Esse é o meu sujeito. Ah, mas ele está na oração anterior. Beleza, o pronome que está no lugar dele. O que está ocupando o lugar de sujeito para representar o termo um Deus onipresente. E aí ainda tem um termo. E se eu olhar para o verbo ver, para ele fazer sentido, eu não tenho que dizer que quem vê algo. Um Deus onipresente vê o quê? Vê tudo. Agora, a palavrinha tudo está de fato funcionando como um objeto direto. Então, a análise completa dessa oração, só essa oraçãozinha. A palavra que está no lugar da expressão um Deus onipresente, é o sujeito. O verbo ver é transitivo direto, porque ele pede um complemento. E o termo tudo é aquilo que ele vê, é a coisa vista, é o meu objeto direto. Por isso, a afirmativa 3 era correta, o que nos dá como alternativa certa a alternativa C. Valeu, gente, por terem assistido mais esse vídeo. Vou continuar postando mais questões da prova da URGS de 2020 e algumas também de edições anteriores, comentadas, resolvidas com vocês. Também vou começar a postar alguns outros conteúdos, vocês já devem ter visto no canal, que tem vídeos sobre redação. Vão entrar alguns vídeos também sobre literatura, eu quero expandir para linguagens como um todo, então fiquem atentos aí no canal. Obrigado para quem tá assistindo, para quem já comentou. Eu tô começando, sou meio novo nesse mundo aí, então obrigado para quem tá dando uma força, tá curtindo. Assina o canal, essas coisas todas aí que tem para dizer, certo, gente? Valeu, até uma próxima.